Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os sistemas lineares. Vamos lá. Primeiro, equação linear. Equação linear nas incógnitas x1, x2, x3 e até xn é toda sentença aberta do tipo a1x1, a2x2, a3x3 mais até a nxn igual a b. Os números reais a1, a2, a3 até o an são os coeficientes das incógnitas e o número real b é o termo independente. Um sistema linear é todo conjunto de duas ou mais equações lineares. Um sistema com m equações nas incógnitas x1, x2 e x3 é representado da seguinte forma. Então, aqui nós temos a representação de um sistema. Nós colocamos todas as sentenças ou todas as equações lineares dentro aqui de uma chave, tá certo? Seja elas quantas forem. Então, este é um sistema linear composto por m equações lineares. Classificação de um sistema linear. Um sistema linear pode ser classificado quanto ao número de soluções. Então, dependendo do número de soluções, nós vamos classificá-los como possível. Um sistema é possível se admite pelo menos uma solução. Um sistema será impossível se não admitir solução alguma. Ainda, ele pode ser classificado como determinado se admitir uma única solução. E pode ser classificado como indeterminado se admitir infinitas soluções. Então, nós podemos classificar um sistema como possível e determinado, ou SPD, onde ele vai ter uma única solução. Então, uma só solução. O sistema pode ser possível e indeterminado, em que ele vai apresentar infinitas soluções. E o sistema pode ser impossível se ele não tiver nenhuma solução. Então, vamos classificar os sistemas com alguns exemplos. Vamos lá. Classifique o sistema. Bom, para classificar o sistema, nós precisamos resolver o sistema. E existem 3 maneiras de resolver um sistema. Você pode resolver por adição, por substituição ou por comparação. Você escolhe qual é o seu método preferido. Nós vamos resolver, então, este por adição, que é o que mais as pessoas usam, é o mais recorrente, talvez seja também o mais fácil. Então, vamos lá. Primeiro, olhando aqui para este sistema, nós precisamos eliminar uma incógnita. Para isso, nós vamos multiplicar a segunda linha por menos 1, porque eu preciso ter incógnitas com o mesmo coeficiente, no caso eu tenho aqui, 1 e 1, porém com sinais trocados. Então, eu vou copiar a primeira linha e vou multiplicar todos os elementos da segunda linha por menos 1. Então, aqui vai ficar menos x, menos y e menos 3. Agora, então, nós vamos somar pelo método da adição. X menos x, 0. 3y menos 2y, menos y, desculpa, 2y. 5 menos 3, 2. Daqui nós temos que o y será 2 sobre 2, y será igual a 1. Bom, agora eu preciso substituir em qualquer uma das equações para achar o valor de x. Eu vou substituir aqui, Menos x menos o y, a gente já sabe que é 1, igual a menos 3. Menos x será igual a menos 3 mais 1. Menos x será igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, x igual a 2. Então, a solução para esse sistema será 2 e 1. Lembrando que nós sempre colocamos na ordem alfabética. Então, sempre primeiro vai vir o x e depois o y. Se nós temos uma única resposta, ela existe e é única, x igual a 2 e y igual a 1, então esse sistema ele é possível e determinado. Agora, este exemplo. Dado o sistema, vamos classificá-lo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2. Então, todos os elementos serão multiplicados por menos 2. Menos 2x, menos 2y, 4 vezes menos 2, menos 8. E vou copiar
a segunda linha. Vamos somar. Menos 2x mais 2x, 0. Menos 2y mais 2y, 0. Menos 8 mais 8, 0. Bom, 0 é igual a 0? Sim, isso é verdade. Porém, neste caso, nós temos uma indeterminação. Nós não sabemos qual é o valor. Então, este sistema, ele é possível e indeterminado, porque ele irá admitir infinitas soluções, porque nós sempre vamos ter essa igualdade como sendo verdadeira, independente dos valores de x ou y que forem colocados. Então, é um sistema possível e indeterminado, porque ele vai admitir infinitas soluções. E agora, este daqui. Bom, se nós olharmos, ó, x mais y igual a 4 e x mais y igual a 5, ou seja, dois números que somados dão 4 e, ao mesmo tempo, dão 5. Isso seria impossível. Se nós ainda tentássemos resolver este sistema, nós chegaríamos na seguinte conclusão. Ó, vou multiplicar a segunda por menos 1. Vai ficar menos x, menos y e menos 5. Somando, x menos x, 0, y menos y, 0. 4 menos 5, menos 1. 0 é igual a menos 1? Isso é falso. Logo, esse é um sistema impossível. Então, aqui a gente já perceberia que não tem como dois números, os mesmos números somados, darem 4 e eles mesmos darem 5. Então, por ali, nós já conseguiríamos entender que é um sistema impossível. Agora, se nós concluirmos aqui na resolução, nós chegamos que 0 é igual a menos 1, e isso é falso. Logo, esse é um sistema indeterminado, impossível, tá certo? Bom, agora vamos ver a matriz de um sistema. Matriz incompleta. A matriz incompleta associada a um sistema é a matriz cujos elementos são ordenadamente os coeficientes das incógnitas. Então, no sistema linear, observe esse sistema linear. Nós temos um sistema das incógnitas x, y e z, e temos as respostas. A matriz incompleta, nós vamos colocar os coeficientes, ou seja, os números que acompanham as letras e apenas das letras. Então, aqui, ó, só dessa parte aqui, ó, que nós vamos colocar. Então, o número que está com x é o 2, o número que está com y é o 3, o número que está com z é o menos 4. E nós vamos pegar todos os coeficientes. Lembrando que aqui, ó, se não tem nada, é o número 1. Então, 1. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Então, a matriz incompleta será a reunião de todos os coeficientes deste sistema, tá certo? Se a matriz incompleta for quadrada, diz que o seu determinante é o determinante do sistema. Então, se a matriz for quadrada e nós encontrarmos o determinante dessa matriz, este determinante também será o determinante do sistema. Ainda, a matriz completa. A matriz completa associada a um sistema é a matriz que, além dos elementos da matriz incompleta, possui mais uma coluna, constituída pelos segundos membros de cada equação do sistema. Então, reparem aqui, ó, nós temos os termos independentes. Na matriz incompleta, nós colocamos essa parte aqui, que são os coeficientes das letras. Na matriz completa, nós copiamos os coeficientes e acrescentamos os termos independentes, ou seja, a resposta. Então, a matriz completa possui uma coluna a mais, que seria os elementos da nossa resposta ou dos termos independentes. Aqui, ó, tá errado. Aqui é a matriz completa. Bom, agora no sistema normal. Um sistema linear de n equações a n incógnitas é normal se o determinante do sistema for diferente de 0. Todo sistema normal, ele será possível e determinado. Então, sempre que o determinante for diferente de 0, nós teremos um sistema possível e determinado. Agora, nós vamos ver a regra de Cramer, que vai associar um sistema linear com matrizes e seus determinantes. Essa é uma outra maneira de se resolver um sistema linear.
Você poderia resolver esse sistema, se fosse com duas incógnitas e duas equações, por aquelas três regras que eu falei, que poderia ser por adição, por substituição e por comparação. Agora, se for uma matriz de ordem 3, nós temos alguns modos de fazer. Pode ser por Cramer, por escalonamento e tantas outras regras. Nós vamos ver por Cramer, que associa o sistema linear com matrizes. Então, vamos lá. A solução x1, x2, x3, xn de um sistema normal que existe e é única é tal que x1, que seria a primeira resposta. Então, vamos pensar, se tiver n equações, teremos n respostas. Se tiver 3 equações, 3 respostas e assim por diante. Será d1 dividido por d. A segunda será d2 dividido por d e assim sucessivamente. Em que d ele vai ser diferente de zero e é o determinante do sistema. Lembrando que o determinante do sistema é o determinante da matriz incompleta. E os determinantes D1, D2 e D até Dn, nós vamos obter a partir da matriz incompleta, substituindo as colunas pela resposta, por B1, B2 e Bn, que é o termo independente. Então, para achar, por exemplo, o x, no lugar de todas da coluna do x, nós vamos substituir pelos termos independentes, ou seja, pela resposta. Então, nós faremos o determinante e substituiremos aqui, ó. O x será o d1 ou dx dividido por d. Explicando assim parece complicado, mas na hora de resolver você vai entender. Então, vamos praticar aqui para você entender melhor por meio dos cálculos. Resolver o sistema. Então, nós temos esse sistema e nós vamos resolver por Cramer. Primeira coisa que nós vamos fazer é achar o determinante da matriz. Então, eu vou colocar aqui D. Para isso, nós vamos colocar a matriz incompleta. Matriz incompleta são os coeficientes aqui deste sistema. Então, vai ser 3, 1, 2 e 3. Tá certo? Então, vamos achar o D. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 2, 2. Passa com sinal trocado. 9 menos 2, 7. Então, nós já temos o determinante da matriz, ou seja, o determinante do sistema, que é o determinante da matriz incompleta. Agora, nós vamos achar o dx. Bom, quem é o dx? No lugar da coluna do x, nós vamos substituir pelos termos independentes, que é a resposta. Então, vai ficar aqui, ó, 9, 13. E a segunda coluna eu vou manter. Tudo bem? E vou achar o determinante aqui, então. 9 vezes 3, 27. 1 vezes 13, 13. Passa com sinal trocado. 14. E agora eu vou fazer o dy. dy é a mesma coisa. Eu vou manter a coluna do x. E agora, no lugar da coluna do y, eu vou colocar a resposta. Certo? Então, para achar o dx, no lugar do x, nós colocamos a resposta, que são os termos independentes. Para achar o dy, no lugar da coluna do y, nós colocamos os termos independentes. 3 vezes 13, 39. 9 vezes 2, 18. Troca o sinal. Então, vai ser igual a 21. Então, nós achamos o d, que é igual a 7, o dx, que é 14, e o dy, que é 21. Agora, vamos achar o x e o y. O x será dx por d. Dx nós achamos que é 14 e o d é 7. Logo, x é igual a 2. E o y será dy por d. dy nós achamos que é 21 e o d é 7. Logo, y será igual a 3. Então, a solução desse sistema pela regra de Cramer será 2 e 3. Para um sistema com duas equações, né, e duas incógnitas, seria até mais fácil sair pelo método da adição, substituição ou comparação. Eu fiz esse exemplo pela regra de Cramer para você entender o mecanismo. Ela seria mais fácil ou convém usá-la quando a ordem é maior,
3 e assim sucessivamente. Tá certo? Bom, discussão de um sistema. Se um sistema linear tem n equações e n incógnitas, ele pode ser possível e determinado se o determinante for diferente de zero. Então, se o determinante de A, ou seja, o determinante da matriz incompleta, for diferente de zero, logo ele será um sistema possível e determinado. Se o determinante for igual a zero, ele será possível e indeterminado. Então, aqui, todos os determinantes são iguais a zero, ele será, então, possível e indeterminado. Agora, se o determinante do sistema for zero, ou seja, o determinante da matriz incompleta for zero, e o dx, o dy e o dz forem diferentes de zero, então esse sistema será impossível. Então, aqui, se o determinante for diferente de zero, nós de cara já sabemos que é possível e determinado. Se o determinante for zero, for igual a zero, então o determinante da matriz incompleta for igual a zero, nós temos duas possibilidades. Ele pode ser possível, indeterminado ou impossível. O que vai ser determinante neste caso vai ser o dx, dy e dz. Se o dx, dy, dz e quantos forem igual a zero, então ele será indeterminado. Se forem diferente de zero, então ele será impossível, tá certo? Então, por meio desta discussão, nós podemos chegar à conclusão se será possível determinado, possível indeterminado ou impossível. Em alguns exercícios, eles fixam essa regra, falam assim, qual o valor de x, por exemplo, para que o determinante seja possível e determinado? Se é possível e determinado, nós sabemos que o determinante tem que ser diferente de zero, e daí nós conseguimos fazer o exercício assim, com essa informação, tá certo? Então, vamos resolver alguns exercícios relacionados a este assunto. Vamos lá. Primeiro deles, dado o sistema de equações lineares, o valor de x mais y mais z é igual a. Bom, então, nós vamos resolver este sistema por meio da regra de Cramer, tá certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é achar o D. Lembrando que D é o determinante da matriz incompleta, que tem os coeficientes das letras. Então, pegando os números que estão com as letras, nós vamos achar o D. Para achar o determinante, nós vamos copiar as duas primeiras colunas. Opa! Então, acompanhe comigo. Vou pôr aqui embaixo. D igual. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Agora, vamos fazer a volta. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Troca o sinal. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Troca o sinal. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 vezes 1, 4. Passa com o sinal trocado, menos 4. Fazendo esta soma, nós temos menos 32. Bom, menos 32 é diferente de zero. Logo, esse sistema será possível e determinado, e nós vamos encontrar, então, os valores de x, y, z. Então, o próximo passo agora é achar o dx. Quem vai ser o dx? No lugar da coluna do x, nós vamos colocar os termos independentes, que é a resposta. E todo o restante nós vamos copiar. Copiando as duas primeiras colunas, vamos resolver. Então, dx será igual. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105.
Menos 4 vezes 6, menos 24. Menos 24 vezes 2, menos 48. Agora, vamos fazer a volta. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Troco o sinal. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Também troco o sinal. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 vezes 7, 28. Com o sinal trocado, menos 28. Fazendo esta soma, nós teremos menos 64. Agora, vamos achar o dy. O dy, no lugar da coluna do y, nós vamos colocar os termos independentes. Então, eu vou copiar aqui a primeira coluna. No lugar da segunda coluna, eu vou colocar a resposta e vou copiar a terceira coluna. Copiando as duas primeiras colunas, vamos encontrar, então, o dy. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 7, menos 28. A volta. 3 vezes 1, 3. Vezes 3, 9. Troco o sinal. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Menos 4 vezes 6, menos 24. Vezes 1, menos 24, muda o sinal, mais 24. Fazendo essa soma, nós temos menos 32. Agora, vamos achar o dz. dz, nós copiamos as colunas do x, a coluna do x e a coluna do y, e no lugar da coluna do z, nós colocamos a resposta. E vamos copiar as duas primeiras colunas. Vamos resolver. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 1, 18. 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Agora, a volta. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Troco o sinal. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes 1, menos 3. Troco o sinal. E fazendo essa soma, nós chegamos em menos 32. Bom, agora vamos achar x, y e z. X será igual a dx sobre d. Nós encontramos que dx é menos 64 e o d é menos 32. Menos com menos, mais 64 por 32, 2. Agora o y, que vai ser dy por d. dy é menos 32 e o d também é menos 32. Que será igual a 1. E, por fim, o z, que será dz por d, que é igual a menos 32 por menos 32, e também será igual a 1. Então, nós temos x igual a 2, y igual a 1 e z igual a 1. A pergunta era o valor de x mais y mais z. Então, x mais y mais z será igual a 2 mais 1 mais 1, que é igual a 4. Alternativa C. Próximo. Dado o sistema, qual o valor de k para que o sistema seja possível e determinado? Bom, qual é a condição para que um sistema seja possível e determinado? É que o d seja diferente de 0. Então, tendo isso em vista, nós vamos resolver e encontrar o valor de k. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos achar é o d, que é o determinante da matriz
incompleta, ou seja, a matriz dos coeficientes, que será 8 menos 2 e 13, 8, 2 e 13, menos 8, 2 e K. Nós vamos copiar as duas primeiras colunas. E vamos achar o D. Então, vamos lá. 8 vezes 2, 16. 16 vezes K, 16K. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 13, 208. Menos 8 vezes menos 2, 16. E 16 vezes 13 também é 208. Agora a volta. 8 vezes menos 2, menos 16. Menos 16 vezes K, menos 16K, passa com sinal trocado. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 13, 208, também com sinal trocado. Menos 8 vezes 2, menos 16. Menos 16 vezes 13, menos 208, passa 208. Bom, o determinante, então, vai ser igual. Somando aqui 16K com 16K, 32K. Nós podemos cancelar esse 208 com esse 208, porque eles são opostos. E nós vamos somar esses dois, ó. 208 mais 208 é igual a 416. Bom, o determinante, então, é 32K mais 416. Porém, nós sabemos que esse determinante precisa ser diferente de zero. Ou seja, vou colocar aqui, ó, 32K mais 416 precisa ser diferente de zero. Então, resolvendo aqui do ladinho, 32K precisa ser diferente de menos 416. K precisa ser diferente de menos 416 dividido por 32. Logo, K deve ser diferente de menos 13. Alternativa A. Então, a condição para que esse sistema seja possível e determinado é que ele seja diferente de menos 13. Tá certo? Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos sistemas lineares. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.